Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Lógica. Hoje, na nossa bancada, ele que foi o primeiro vereador com deficiência visual eleito em Itajaí e o único presidente do Poder Legislativo cego no Brasil em 2022. Cumpriu 3 mandatos como vereador, 2008, 2016 e 2021. Presidente da Câmara, exerceu a presidência da Câmara de Vereadores de Itajaí, sendo eleito em 2021 e reeleito em 2022. Atuou como coordenador do Paradesporto na Fundação Municipal de Esporte e Lazer de 2005-2008 e como coordenador de ações sociais na Secretaria de Estado de Assistência Social. É vice-presidente da Federação Catarinense de Entidades de Cegos. Concorreu como candidato a vice-prefeito na chapa de Osmar Teixeira, que ficou em segundo lugar em 2024, e assumiu o cargo de representante oficial do Republicanos, inclusivo de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Marcelo Werner. Jean, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quero aqui externar a minha alegria de estar aqui. Eu te acompanho em todos os episódios publicados e parabéns. Eu fico muito feliz. O senhor é um homem experiente, ocupou cargos públicos, coordenou campanha, conhece a cidade, tem interesse que Itajaí se desenvolva, cresça e que possa ter seus representantes. Então, fico muito honrado de estar nessa bancada para a gente conversar um pouquinho de política hoje. Quero deixar aqui o meu registro, meu carinho, a minha admiração por todo o teu trabalho frente ao município de Itajaí, ajudando a construir essa cidade. Obrigado, Marcelo. Marcelo, tu foi vereador, presidente da Câmara. O resto aqui é currículo e, claro, quem conhece tua história ou é curioso para conhecer, vai encontrar isso facilmente. Mas eu queria começar o nosso papo da última legislatura. Desculpa, como tu foi presidente por 2 mandatos que fala? São 2 mandatos, isso. Do Legislativo. E tu tem uma vivência política de muitos anos, eu te conheço há muitos anos, né, militando na política, não só na causa da deficiência visual, mas da temática social mais profunda e tal. Como que tu viu, e se já dá para comparar, o momento dos teus 2 mandatos como presidente da Câmara, coordenando esse grupo de vereadores, porque tu passa a presidir uma sessão de 17 iguais, né, de 16 colegas, contigo 17, né? Qual a comparação que tu faz da tua presidência, do que tu coordenou e daquela legislatura, com os 8 meses aí, indo para o final de 9 meses, dessa renovação que houve na Câmara, assim? Primeiro é um orgulho, né, poder presidir, não um orgulho no sentido de soberbo ou de vaidade, mas poder contribuir com a sua cidade sendo presidente do Legislativo. Então foram 4 anos de uma experiência importante, né? Como o senhor disse, trabalhar com 16 pares, cada um tendo 16 vereadores, cada um tendo a sua vontade, seu desejo, exige muito conversa e diálogo, que é o que eu entendo na política. Nós deixamos a nossa marca, né? Eu entendo que cada período é muito difícil às vezes de fazer comparações, porque as conjunturas acabam modificando, mas eu quero aqui fazer um registro muito importante ao presidente atual da Câmara, que foi meu procurador, né, no meu primeiro mandato, é o Fernando Pegorini, que mostra muita maturidade. Então, o que eu quero dizer? Muitos programas, projetos, iniciativa do nosso mandato, o presidente manteve todos, né? Posso aqui citar a Mulher Segura, a Tarefa de Todos, a campanha que vai ter de reciclagem, agora a TV Câmara vai entrar em canal aberto, gratuito na cidade, programa que nós trouxemos e tantos outros que nós fizemos. Balcão de Cidadania. Balcão da Cidadania, nós incrementamos ali a confecção de identidade. Tem muitas outras ações que nós fizemos na própria TV Câmara, modificando programações. São muitas. Também conseguimos o selo ouro
em transparência, conseguimos também criamos um departamento que cuida de sustentabilidade, onde também, e falamos criamos, não criamos cargo, apenas formalizamos, né? E o presidente atual manteve todos esses programas, pelo contrário, vem implementando e melhorando. Então, eu só quero fazer esse recorte, e são momentos distintos, né, Jean? O senhor esteve lá no governo, a Câmara, na minha presidência, foi mais, não foi tão próxima do governo no sentido de uma relação, talvez até fraterna, ou uma relação boa, tivemos muita dificuldade, mas eu sempre mantive o parlamento da forma que ele tem que ser, né? Harmônico, independente, né? E sempre cumprir com aquilo que é prerrogativa do regimento da casa e a lei de espaço. E hoje o atual governo, acredito que também possibilita esse diálogo, possibilita essa aproximação, que eu acho muito boa, governar a cidade. Eu até ouvi isso sempre do prefeito Vonei Morastone, né? Que governar a cidade não é só o executivo. Governar é o executivo, o legislativo, o judiciário, todos precisam estar envolvidos. E eu acredito que esse momento a Câmara vive essa relação um pouco mais próxima, né? Muito mais, uma relação um pouco mais até diária, de atendimento e de outras. Mas aqui não condeno já nem o passado, nem o presente. Por isso que eu digo, são momentos diferentes, momentos distintos, mas fico muito grato. Que eu te peço assim, é uma análise mesmo de conjuntura política, assim, né? Porque esse é o resultado. Porque né? São partidos diferentes, pessoas diferentes, a maioria mais jovens. Elegeu a maior bancada também, né? Então isso vai dando na época da nossa eleição foi uma eleição um pouco mais dura, uma eleição construída com grupos de partido de oposição, e a eleição de quem hoje está já foi construída junto com o governo. Então isso muda um pouco, mas o que eu quero dizer é que a Câmara cumpre o seu papel, indistintamente de quem foi galgada a presidente no passado e atualmente o Pegorini, e reitero, torço, né, muito para que a Câmara vá. Não sou aquele político de fazer oposição de quanto pior, melhor, não. Eu acho que, penso que quero trabalhar e contribuir para a minha cidade, se precisar, sempre, e torço para quem está nos seus mandatos possam sempre fazer o melhor, independente de campo ideológico, esquerda ou direita, mas que possam cumprir com seus papéis. Mas estavas na chapa de oposição, né? Em 2024 eras candidato a vice-prefeito pelo Osmar. Durante o processo eleitoral ali, boa parte dele, o Osmar despontava nas pesquisas à frente das demais candidaturas, né? E em dado momento a coisa foi virando. Tu tem o entendimento disso? Vocês fizeram uma avaliação, uma autocrítica desse processo? Jean, hoje em dia, eu lembro que tinha até o Luiz Henrique debatia muito até quando deve ser feita pesquisa nas campanhas, né? Se deveria parar 15 dias antes ou não, mas aí uns dizem que isso é afronta à democracia, então é um debate que a gente pode até travar. A campanha do Osmar foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, uma campanha construída, né, na base, com as pessoas, mas eu entendo, Jean, que de fato a onda, vamos dizer assim, já existiu a onda 13, existiu a onda 17, e a onda 22, e considerando que a nossa cidade é uma cidade que tem esse perfil mais à direita, foi o que, de fato, fez que eles pudessem passar, né, a nossa campanha. E falava com o Robson no domingo, não da eleição, mas na terça-feira, depois da eleição, e ele reiterava o que o senhor disse, né? Então, que a gente estava na frente até um certo tempo, mas aí eles tinham informações. Por exemplo, eles tinham track todos os dias, que isso vai dando à campanha um direcionamento, né? Então, eles tinham um banco de dados e informações de quem recebeu aquele programa do Jorginho, que é para Bolsa para a Escola, tinha informações de quem fez cirurgia. Universidade gratuita. Então, eles tinham uma série de dados, aí trouxeram outros militantes do campo deles, que trouxe uma influência. Para nós termos uma ideia, quando o Nicolas esteve aqui em Itajaí, ele mexeu mais na nossa campanha, porque nós tínhamos uma relação mais até com a juventude, do que o próprio Bolsonaro, quando fez uma passagem muito rápida pela cidade, né? Então, assim, eu acredito que o fator... a onda, né, 22, não falo aqui nem descaracterizando ou depreciando, mas acredito que isso contribuiu muito para que a campanha e o resultado do Robson e do Rubens fosse o que foi, né? Mas o Jorge falou uma coisa aqui, e a gente que gosta de estudar política, interpretar, entender, compreender de maneira correta, até para poder ajudar ou comentar ou contribuir de alguma forma. Quando o Jorge aqui colocou, na última sexta-feira, quando gravou conosco, de que a candidatura do Tarcísio de Freitas é uma oportunidade de nós sabermos se isso é uma questão de direita ou esquerda, ou é uma questão de eu não quero Lula e eu não quero Bolsonaro.
ele qualificou dessa forma, do seguinte, que nós tivemos resultados que as eleições estavam sendo pautadas dessa forma, segundo pesquisas que ele tinha tido acesso, né, nas camadas que ele opera a política no campo federal, de que ele defendia já de antemão e a candidatura de Tarcísio de Freitas para presidente da República através dos republicanos, porque era uma oportunidade de... Já se sabe que o Bolsonaro, mesmo que seja inocentado no julgamento que está acontecendo hoje, inclusive, ele já tem 2 condenações que o tornam inelegível. E, da mesma forma, o Lula enfrenta todo esse turbilhão, mas sempre polarizando. Entendo que o PT se beneficiou com isso, o Lula se beneficiou com isso, porque quanto mais tempo um inelegível é o candidato, pouco aparece um candidato de fato, né? Ou seja, o Lula tem que polarizar com o Bolsonaro, do ponto de vista da estratégia política eleitoral, foi interessante, porque ele está disputando com um candidato que não vai disputar, né? Atenção. E quanto menos tempo tem o candidato de fato, melhor ou mais beneficia o candidato Lula. Mas, diante disso, assim, eu vejo a omissão ou até o desaparecimento do programático partidário, das pautas e das agendas partidárias programáticas, dos seus próprios quadros políticos e também do partido, né? Da fundação do partido, do histórico, do estatuto do partido, dos valores do partido. Nós estamos prontos para cortar essa corda da âncora que nos segura numa polarização populista e personalista para reconstruir o caminho dos partidos? O que tu acha disso? Pronto, é difícil dizer para o senhor por tudo que o Brasil viveu ao longo da sua história, né? Já teve esse período mais alinhado partidariamente, virou momentos populistas, mas eu penso que sempre tem que ser o nosso desafio enquanto políticos, que a gente possa de fato ter um programa, possamos defender nossas ideias, independente de se é A, B ou C, não rotulá-las por ser a do Bolsonaro ou ser do Lula, porque isso, na verdade, alimenta só esses dois personagens, né? Esses dois personagens. Um acaba se fortalecendo na construção e desconstrução de vice-versa. Então, esse debate não cabe mais para o Brasil. E vou te dar uma informação, só não vou poder te dizer a fonte. No evento que teve aqui em Itajaí, que foi realizado na Univale, e democraticamente teve até muitas críticas, mas eu entendo que a universidade já cedeu, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu me posicionei sobre isso. Então, o que aconteceu? O relato é que algumas pessoas que falaram começaram a dizer que é hora de discutir o Brasil. Falar de saneamento, falar de educação, falar de segurança e personalidade que hoje polemiza nas redes sociais enquanto figura de populismo. Ou seja, eles mesmos sabem que esse debate não cabe mais. Eles que eu digo, não só esquerda e direita, eles que fomentam esse debate. Então, Jean, concordo contigo, é importante que os partidos também, aí nós vamos resgatar uma fala do senhor na vinda do Jorge aqui, que é quanto os partidos também vão usando essas ferramentas, a emenda impositiva, recurso do fundo partidário, recurso do fundo eleitoral, para fomentar cotas de gênero, e vão fomentando as mesmas ideias, as mesmas pessoas. Então há um controle sobre isso. E o que pode mudar? De fato, renovar, né? Mas não renovar no sentido de deixar de ser político. Porque ser político não é um problema, né? Ser um agente político, gostar do que faz, construir o debate. O que atrapalha, e por isso que vai se perdendo, o que acontece? Hoje o cara é bolsonarista e lulista, então o cara não é nem PT nem PL. Então, os campos, a parte ideológica, programática, ela não existe no debate. E isso vai dando certo. Porque o que acontece? Existe também os oportunismos. Eu não vou me posicionar porque senão eu perco o apoio de A, perco o apoio de B. Então isso acaba perdendo um pouco da característica do político, acaba perdendo um pouco da essência. Eu penso que nós temos que ter nosso limite enquanto ética no sentido mesmo da palavra. Não dá para vir conversar com as pessoas construindo sempre uma narrativa que possa só agradar. Eu sempre dizia que às vezes ser líder é mostrar o que está errado também.
Olha, é preciso, importante, como líder, ele também apontar o caminho. E às vezes o caminho não é tão doce como a sociedade pensa. Às vezes, para a gente poder fazer um omelete, nós temos que quebrar o ovo. E a sociedade precisa, às vezes, entender que as políticas públicas, em qualquer área, precisam ter direcionamento e, às vezes, a sociedade passa por dificuldades, não tem que ficar em dificuldade, não é isso que eu quero dizer, mas é necessário que as pessoas e os líderes digam, né? Não dá para vender só um paraíso e não entregar. Eu sempre disse, muitas vezes, muita gente vai lá, faz um discurso lindo e belo, porque é fácil falar, entendeu? O político ele tem que começar a dizer como vai fazer. Olha, eu vou me eleger, eu vou fazer isso, e que forma? Isso, isso, isso. E às vezes não acontece, às vezes só vem num embalo, vem de carona, vem no porto. Não, eu sou A. Então, por si só, se legitima ser um candidato, ser eleito? Não necessariamente, porque ele vai estar aqui numa atividade no parlamento, ou vai estar numa prefeitura, ou no estado. Não significa ter um resultado de entregas, tu ser apenas vinculado a uma figura. O importante é tu ter currículo, o importante é tu ter capacidade, competência, ter participação, o importante é ouvir as pessoas, o importante é construir. Então, isso eu acho que é um pouquinho do que a política precisa remodelar. Ou seja, nós temos que voltar para o leito da política, o leito da conversa, do diálogo, da discussão, da proposta, da divergência, mas também da convergência. Mas eu queria dizer para ti assim, que eu quase me traí acreditando muito nisso. E passei a pesquisar prefeitos e governadores que, não vinculados à figura A ou figura B, fizeram grandes entregas e têm construído um grande trabalho e têm sido reconhecidos. É por isso que eu fico desconfiado, às vezes, de que quando a pessoa diz, não adianta seguir uma agenda, não adianta levantar uma bandeira, não adianta ser programático, sendo que eu tenho visto cases Brasil afora, pesquisando, de que quem está entregando, quem está levantando bandeira e quem está entregando trabalho, está fazendo, está sendo reconhecido independente, tanto que temos governadores da esquerda, governadores de centro, governadores de direita, nós temos o governador Ratinho Júnior, que não vinculou suas primeiras eleições a nenhuma figura da polarização, abertamente. Nós temos o governador do Rio Grande do Sul, que enfrentou catástrofes absurdas e logrou êxito na sua reeleição. Então, assim, eu ainda acho que há muito espaço e que essa coisa da polarização foi uma resposta social, que espero que não tenha que esperar os antropólogos para interpretar isso ao longo do tempo, foi uma resposta social que todo mundo estava de saco cheio com coisas que ou que não acontecia ou que estava muito tenro. Eu costumo dizer nas minhas rodas de conversa, quando se fala muito em Itajaí, região, eu digo assim, olha, está muito legal Itajaí, está sem oposição, está tudo tranquilo, está tudo em paz, mas foi num momento como esse que Bolsonaro surgiu. Não foi? Não foi. Um momento que o PT vivia uma hegemonia, uma tranquilidade entre os veículos de comunicação, entre o silêncio das pessoas que depois se ergueram no movimento junto com o Bolsonaro e tal. Então, assim, a questão não é se dá certo ou não dá, porque dá, a gente sabe que dá. A questão é como motivar as nossas lideranças, sendo que os partidos estão cometendo essa verdadeira fraude eleitoral, que eu tenho defendido aqui, a tese de que o fundo partidário, fundo eleitoral, cota de gênero e emendas parlamentares têm controlado as bases e não têm permitido que lideranças surjam, a não ser para somar matematicamente para uma pequena casta. Como fazer ou como motivar as lideranças políticas a compreender que a saída desse sistema é investir no sistema da entrega, da bandeira, da agenda programática, e começarmos a avançar ou partirmos ou virarmos essa página e começarmos de novo, porque deu certo no passado, né? Tivemos um hiato com toda essa guerrilha que está posta aí, né? Que eu não acho que vai terminar com esse julgamento, acho que só vai acirrar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa consciência política a partir dos partidos, da formação dos quadros partidários. Não precisa de lei, não precisa de norma, precisa de vontade política. Quer dizer, como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai construir isso? Eu te pergunto isso porque tu tem história programática, né? Tanto de construção partidária,
como de articulação política para a construção partidária, para buscar eleições de quadros inteiros e de bancadas inteiras, tu participou de grupos políticos, quer dizer, tu não ficou ali como um mero peão, num tabuleiro esperando ser mexido, né? Tu participou ativamente da política por muitos anos. Então eu te pergunto se como reconquistar isso, como motivar o jovem a dizer assim, escuta, isso que está aí não presta, não serve, não funciona, não soma. Quer dizer, tu vai ocupar um espaço que não vai servir para nada, tu vai gastar horrores, tu vai causar prejuízos com essa coisa da lacração, do negócio. Quer dizer, como a gente... Tu que é um cara que tem experiência política, bastante experiência, principalmente partidária, com movimentos sociais, juventude, tudo, como a gente retomar essa caminhada? Que eu não estou falando de esquerda ou de direita, eu estou falando de programa, de entrega, de trabalho, de dívida a ser paga para a sociedade em todos os serviços. Na verdade, isso depende muito também das próprias lideranças que hoje estão nos seus cargos, né, ocupando e travando, vamos dizer assim. Nós temos muito político pinheiro que não quer que cresça nada ao redor e vai criando aquele cenário onde tem um controle, então ele não forma mais na base, não tem mais o diálogo, não constrói, e quando constrói já pensando na reeleição. Então, assim, se perdeu bastante esse diálogo de construção. E a gente vive um momento também de muita euforia nesse sentido do que hoje as redes sociais também constroem para a população, né? Então, tudo parece muito instantâneo, tudo é muito rápido. E uma construção como essa também, que já existiu e se perdeu, eu acredito que isso é cíclico, é um momento eufórico, é um momento que a história mostra, né? Isso vai e volta, mas compreendo que não seria difícil, Jean, né? Parece o que o senhor traz, eu concordo, parece que é um negócio assim desafiador. O que precisa ser os políticos mesmo, né? Sempre está na nossa mesa essa pauta. É nós mesmos conscientizar e discutir isso com a formação, com a base, com as pessoas, e sendo transparente, Jean. Às vezes as coisas não acontecem também, porque o tempo todo, às vezes, o político senta para dialogar e conversar e pensa já no próximo voto, no próximo capital eleitoral. E aquilo que eu falei, nós temos que ser líderes, sentar para construir, para mostrar o nosso desafio, para apontar o desafio, apontar o caminho. E eu penso que isso tem que ser feito. Os partidos precisam se voltar para suas bases, dialogar, seja no campo ideológico que for, mas forma, constrói. Não dá para fazer um debate raso, né? O que hoje nós temos? Se é do lado de lá é Lula, se do lado de cá é Bolsonaro, e deu, acaba o debate aí. Então tu vai conseguir construir? Não constrói. Então isso já foi feito no passado, eu acho que o modelo a gente já conhece, né, para se organizar, para poder dialogar, só que precisa de boa vontade, às vezes, quem está um andar de cima, para poder, de fato, gerar essas oportunidades, principalmente partidariamente e até ideológico. Será, Marcelo? Com certeza, já. Não tem. Tu acha que é diferente? Teria um outro... Não é que eu penso que... às vezes, depende da liderança, nem sempre a liderança está ocupando cargo, mas da liderança que se dá o respeito, né? Quando eu digo assim, vamos lá, eu montei um diretório, montei uma nominata para disputar uma eleição no município e ela vai depender de uma candidatura majoritária, mesmo que articulada ou vinculada ou com aliança com outro partido, mas a proporcional hoje já não pode mais, então tem que construir. Quer dizer, a partir do momento que tu constrói um projeto desse, lidera um grupo, se ele é um grupo bem organizado, se é um grupo democrático, se é um grupo bem construído, dificilmente uma liderança encontra uma fragilidade, uma liderança estadual, nacional, encontra uma fragilidade sem rupturas, que não interessa a ele uma ruptura, para vir e intervir. Mas quando tem fragilidade, quando os vínculos são mal feitos, quando a agenda é ruim, mesmo que um grupo, todo mundo está buscando o individual, realmente não dá. Acho que a gente tem que repensar isso, porque não precisamos de projetos políticos funcionando. Não dá para depender só de um prefeito, não dá para depender só de um presidente. Olha como é importante uma Câmara de Vereadores, um Congresso Nacional, né? Olha como... Isso para falar só do eletivo. Então, assim, sei lá, eu acho que o que está faltando é não permitirmos mais essas comissões provisórias, essas intervenções, quando há uma construção de fato, de uma construção política onde as pessoas
interage de maneira a construir o coletivo, a montar um time, a formar quadros até para assumir uma... Como é difícil montar um governo, né? Verdade, desafiador. Ou se tu ganha uma eleição como Itajaí, por exemplo, que passa de, sei lá, entre terceirizados e comissionados, mais de 1.000 espaços para agentes políticos trabalharem, como é difícil montar isso. Quer dizer, tem que fazer uma outra aliança para governar, senão não consegue. Então... Desculpa lhe cortar, até compreendo o que você diz, mas ainda acho que a pessoa que está nessa função, ele acaba sendo o líder maior do processo. Então, ou ele foi mal formado do ponto de vista do que ele deseja, ou apenas ele está construindo aquilo que é interessante para ele. Desde quando eu fui reeleito agora, eu tinha desejo de disputar uma eleição até na majoritária, e fiz todo o esforço para isso acontecer. No meio do caminho, aconteceu o que aconteceu, eu podia desistir. Podia ter voltado para a minha chapa, podia ter sido candidato... Até eu acho que eu esqueci de falar, tu disputou o deputado federal antes de disputar essa chapa da eleição. Né? Mas o que eu quero dizer é que com aquilo que nós temos de formação, eu mantive a minha palavra. Eu disse, olha, eu montei uma chapa, eu quero ajudar a administrar essa cidade e vou seguir. Eu não posso só ir para um projeto que eu acho que a disputa está aí, então eu entendo, por isso que eu acho que é a formação, ainda eu volto nesse sentido. A gente precisa trazer as pessoas para a política e elas entender que não é um projeto individual. Se a pessoa, dentro daquilo que ela conhece, dentro daquilo que ela aprendeu, que ela possa contribuir com a sua cidade, ela tem que ir para a disputa. Não dá só para procurar aquilo que é vitorioso. Né? Eu entendo o que o senhor diz, mas eu penso que falta mesmo é a gente, quem está nos partidos, compreender aquilo que ele entende como cidade, como Estado, como nação, como soberania, como projeto, tudo isso, né? O que ele quer. Porque se ele conhece isso tudo e ele não consegue se posicionar, de fato não precisa avançar, né? Ele tem que ficar pelo meio do caminho. Sim. Tá, Marcelo, para nós avançar aqui, eu queria falar o seguinte, antes de eu entrar, porque eu estou sabendo já dos seus planos, já me contaram, mas antes de nós avançar um pouquinho, só dar uma viajada na tua formação política aí para a gente avançar aqui no debate. Tu começou? Eu comecei em 2004 no MDB. Né? Sim. Eu via meu pai sempre... O teu pai era militante do MDB, né? Meu pai é arnaldista, arnaldista. É mais que militante do MDB, mas ele lembra muito do Arnaldo, né? O Arnaldo foi um dos melhores prefeitos para o interior de Itajaí, o doutor Vonei também foi, mas a lembrança do... Tu tem origem no interior, né? Isso, eu sou do Limoeiro, né? O último bairro de Itajaí. Eu fui filiado no MDB, depois fui filiado no PCdoB, né? Me elegi uma vez no PCdoB. Depois também me elegi no PSC e hoje estou no Republicano. Né? Aí o senhor vai dizer, Marcelo, mas as coisas aí não combinam. Mas aquilo que eu entendo como que é a minha defesa, pode-se dizer para o senhor que eu não mudei naquilo que eu tenho como sentimento para a população, para as pessoas, para o governo, né? É apenas a forma de construção. Né? Então isso é um pouquinho da minha história, muito rápida do ponto de vista partidário. Sou advogado de profissão também, né? Fui graduado na Univale em 2007, aprovado na ordem logo na sequência. Também, como o senhor disse, trabalhei na Fundação Municipal de Esporte, trabalhei na Secretaria de Administração, trabalhei no Estado, participei de vários conselhos, do Movimento Nacional da Pessoa com Deficiência, mas muito embora eu sendo pessoa com deficiência, aqui talvez nem todos me conhecem, eu sou cego fiquei cego com 16 anos, em razão do glaucoma, não tenho como meus mandatos com uma bandeira só da pessoa com deficiência. Então, eu entendo que quando a gente está eleito, já precisa tem que buscar entender, compreender todas as necessidades daquele mandato. Né? Então, isso é um pouquinho do que nós construímos, aprender muito nesse processo. Né? Em todos os ambientes que eu tive inserido, eu busco aprender aquilo que possa ajudar a nossa sociedade. E, de fato, eu gosto de uma palavra muito, Jean, que é entregas. Eu penso que isso eu fiz muito na Câmara. Eu sei que tem desafio legislativo, ele tem um outro papel, mas assim, muitas coisas nós deixamos implantar. Por isso que eu fico feliz que o Pegorini mantém todas elas, né? O vereador Fernando Pegorini. Mas eu sempre gosto de ter entregas. O político precisa, talvez, falar menos e entregar mais. Né? Marcelo, migrou o Partido Social Cristão para o Republicanos, a convite do deputado federal Jorge Goetten, para postular agora, diferente de 2022, uma pré-candidatura, né, a deputado estadual pelo Republicanos, é isso? É isso, Jean. Nós estávamos no PSC, o PSC acabou tendo uma fusão, né, nessa nova momento que a política vive, PSC e Podemos ficaram um único partido. Lá, no meio do processo, depois da eleição do deputado federal,
a qual eu fui e participei, quero agradecer aqui aos eleitores, fiz 23.026 votos. Na sequência, nós já fomos para o Republicano, a convite do deputado Jorge Nguete e na liderança, na época, também do grande amigo do Fabinho Reis. Sim. Mas aí, no meio da eleição, houve uma, podemos dizer, uma ruptura ali, porque já estava encaminhado para os republicanos ir com o PL, não? Tava, já teve inúmeras reuniões, teve documento assinado, teve carta, só faltou no cartório, né? Eu não tenho mágoa com ninguém, quem está eleito é eleito, mas o processo foi muito truncado e nós fomos... Teve algum compromisso que não foi cumprido, é isso? Com certeza, Jean, com certeza, tem que ser justo aqui. Enquanto eu estive na presidência da Câmara, nós tivemos sempre um diálogo muito fraterno com o prefeito Robson. Conversamos até os 49 do segundo tempo da prorrogação, não estava nem no segundo tempo do jogo. Estava praticamente terminando e estava tudo certo, compromisso, pegaram na mão, tudo. E aí depois, por fatores que todo mundo conhece... Não, nem todo mundo, eu gostaria de saber. Não, aí... O que acontece, Jean? São meus amigos, né? Até posso falar no Mas tom... fato é fato, não adianta não querer... tem muito que... Se todo mundo sabe, tu pode contar. Pô. Não, sim. Não, aí nós tivemos um movimento do vereador Rubens, né? Que estava, vai para o Novo, não vai para o Novo, vai para onde não vai, e aí, né, na conversa que ele teve aí no apagar das luzes, construíram uma relação onde ele ficou no PL, e fez um movimento tirando nós do jogo, né? Tirando nós da disputa. Só para entender, o Rubens ele fez, e eu vi aqui, através de conversa, diálogo e tudo mais, o que o Osmar me mostrou, o Rubens fez uma coligação de boca, o Osmar fechou uma coligação Novo e PSD, mas viajou a Florianópolis, conversou com o Jorginho Melo e alterou esse quadro. Enquanto isso, Marcelo Werner era vice de Robson Coelho numa coligação com o PL também, num fechamento de boca. E quando tu fala 49 segundo tempo, só trocou de vice. Só trocou de vice. Na verdade, o Robson deve muito, a turma nossa do Fabinho, principalmente porque o Robson ficou muito tempo sem vitrine. Ele teve até na Secretaria de Portos e Aeroportos, mas, né, um tempo muito curto, teve seus desafios. Mas quem alimentou foi o time da legenda, do Republicanos, do próprio PRD, pessoas com muita liderança nos seus bairros que mantiveram o nome do Robson em evidência. Então, essa construção existiu com esse compromisso. Isso não tem, ninguém vai conseguir falar diferente, entendeu? E acontece que o Rubens, né, e eu não falo com dor nem com mágoa, eu entendo que isso é do processo político. Eu não faria, mas é do processo político. Então, ele fez as conversas, o diálogo com, né, o governador Jorginho, e daí trouxe essa notícia. E nós ficamos sabendo pelo cachorro dele, na verdade não foi ele que falou, né? O cachorro, eu lembro desse negócio vazou a mensagem pelo cachorro. Né? Isso. É irônico, né? Eu brinco porque assim, é um cenário que quem está ouvindo pode achar estranho, mas aconteceu isso. Coisas da comunicação, né? Comunicação, mas assim, acho que não precisa, entender. Eu sempre digo, já, que o combinado não custa caro. Eu sempre sentei numa mesa para dialogar com muita transparência. Talvez é por isso que até não avancei tanto. Eu não fico com carta na manga, não fico com alguma coisa assim. Não, senta e diz, vou construir, estou indo também, tenho interesse, tenho vontade. Se eu não estar ali, vou estar aqui. Entende? Mas não uma construção onde surpreende toda uma equipe. Não tinha só eu, né? Eu não falo nem só por mim. Eu falo pelo grupo de vereadores que também já estavam alinhados com a campanha do Robson. E estavam, sim. E até alguns ficaram, para ser bem sincero. Só que isso não é do papel, eu acho que isso que a gente precisa corrigir. Sentar, dialogar, construir e não ser pego de surpresa. Mas vamos em frente. Torço muito, né, para que as pessoas... Eu sei que falar aqui, gente, isso vai gerar burburinho, pode ter certeza. Mas não tem problema, eu torço por Rubens e por Robson. Já sentei com eles, já dialoguei sobre algumas situações, estão resolvendo, mas o processo político, isso aconteceu e a gente pode contar, né? A minha querida amiga abençoada, que faz tempo que eu não vejo, estou com saudade, quero trazê-la aqui para a gente bater um papo, porque é uma bibliografia, uma biblioteca humana. Minha querida Eliane Rebelo, ela sempre dizia assim, ó, se tu te magoa, não vai para a política porque vão te magoar todo dia, né? Então faz parte do processo.
Mas, E Marcelo, falando da assim, Eliane, quero deixar um abraço para ela, já foi ela que me filiou no MDB, então eu devo muito a ela, aprendi muito com a professora eu tenho Eliane. um carinho Deixar um muito abraço grande, uma gratidão muito grande Ela é fantástica. por tudo que ela contribuiu para o meu conhecimento, para a minha sabedoria. Bacana, Uma pessoa fantástica, maravilhosa, faz parte da minha vida. Ô Marcelo, mas eu queria ainda dentro desse contexto, tu é um cara experiente, é um cara de muitas eleições. Se nós considerarmos a conjuntura política do período em que se deu toda essa questão do Rubens e do Robson, dessa troca de figurinhas, tu há de convir comigo que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista eleitoral, uma aliança Rubens e Osmar naquela conjuntura era bombástica. Eu digo para compreender o movimento do Jorginho Melo, para compreender o movimento, a aceitação do Robson. Eu estou falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da ciência política, né? Naquela conjuntura, uma dobrada, seja Rubens ou seja Osmar, e prefeito e vice, era uma muralha muito difícil de ser superada. Eu falo porque eu tinha os números aqui, eu acompanhava tecnicamente, né? Em algum momento é possível compreender esse movimento do Jorginho e do Robson em desarticular com esses movimentos, inclusive cortando na própria carne, como um compromisso assumido contigo e com o próprio Robson, porque o Robson, eu tenho certeza que ele não tomou essa decisão sem a orientação do governador Jorginho, até porque ele sempre deixou muito claro aqui que seguia, né, a orientação estratégica do Jorginho e do seu staff, com a sua experiência política. É possível compreender desse ponto de vista? É possível, sim. Muito embora eu acho que a forma pode ser questionada, né? A conversa, o diálogo, a transparência, acho que ela precisa estar na mesa. Aquilo que o senhor diz do ponto de vista pragmático ali da eleição, parece que faz muito sentido. Não estou criticando o movimento, não. Mas aí nós vamos cair de novo naquela situação de que os caciques mandam, né? Olha, tem que ser assim, não traz. Então, assim, a gente acaba trazendo essa limitação. Eu entendia que se a gente construiu, demos a palavra, existe um grupo, no mínimo precisa ter um respeito. E o respeito necessariamente não passava nem, talvez até por claro, manter a palavra principalmente, mas principalmente manter o diálogo, né? Ser muito sincero, não sempre ter duas palavras. Aqui numa mesa tu fala uma coisa, aí tu atravessa a porta, fala outra. Não. Precisa ter perfil, personalidade, para poder falar em todos os ambientes aquilo que tu pensa e aquilo que tu acha correto para construir. Então isso eu questiono, eu acho que foi equivocada a parte dele, sim, deveria ter feito um trabalho, porque se o cachorro não cai em cima do celular, talvez até hoje nós não estaríamos sabendo. Então, assim, para mim isso é muito, muito irônico. Eu estou falando um tom de ironia mesmo. Tenho um carinho grande pelo Robson, mas da forma que foi. E estou falando aqui pela primeira vez, Jean, muita fraternidade, porque já estive com eles, vou continuar visitando, não vou fazer de quanto pior melhor, não gosto disso. Mas ali foi um resultado que eu acho que aí nós vamos ver, vai acontecer o que o senhor relatou no começo, né? As coisas vão ficando de acordo, porque nós construímos também. Nós também tínhamos uma nominata. Eu também fui buscar pessoas. Eu também desisti de uma candidatura a vereador que poderia talvez ter. Então, acho que tudo precisa ser respeitado, né? Então, só que infelizmente não aconteceu. Mas, reitero o senhor, a conjuntura do momento talvez foi, do ponto de vista de eleição, algo que pragmático, deu certo. Tanto que venceram. Tá então eleito, né? Senão, exatamente. E que faça um bom trabalho. Como passou, e eu não fui, pelo menos diretamente afetado nessa questão, e analisando friamente, assim, do ponto de vista da estratégia, que realmente enfrentar Osmar e Rubens numa mesma chapa ia ser um negócio muito mais difícil, muito mais complicado, né? Assim, pela como é que eu vou te dizer assim, pela presença eleitoral que os dois tinham naquele momento, né? Tanto o Osmar quanto o Rubens. Agora, é outro momento, outra questão. Segue a vida. Inclusive, o partido que agora está te levantando como pré-candidato a deputado estadual da base do governo Robson e tem mantido essa relação. Eu sei porque eu vi o presidente do partido em vários momentos participando e o Denísio Dolas Baixo participando e dizendo que faz parte de coração aberto da base do governo Robson e tem contribuído, pelo menos o que ele diz, ele tem contribuído para
Muito embora o nosso vereador é o Beto, e até agora o Beto está sendo o Beto, entendeu, Jean? Não tem a relação com o republicano, não está madura. Eu não sei se madura. tu assistiu, mas o Beto esteve aqui comigo, até questionei quando eu perguntei para ele sobre... E não o critico, porque quando eu perguntei para ele sobre uma possível candidatura, uma pré-candidatura a deputado federal, que ele tem o histórico, já tem disputado, já foi bem votado. Foi suplente, eu perguntei para ele se isso não constrangia de alguma forma o governo do qual ele faz base. Inclusive, antes da eleição, ele fez essa opção e disse ao partido que o faria. Então, quer dizer, ele é base do Robson declarada. Pode não ter sido do partido naquele momento, mas era declarado, né? Mas não o critico porque ele disse aqui, estou respeitando meu partido, a minha liderança partidária. É um momento de eleição, que a eleição busca o projeto partidário, e o meu líder é o deputado Jorge Guetem, que é o presidente do meu partido, e numa conversa com ele encaminhou que eu teria que ser candidato, que deveria ser candidato para ajudar o partido. Então, assim, ele não escondeu isso, ele abriu abertamente, disse, não, estou indo porque é uma coisa que eu já fiz, fui suplente, quase cheguei, ele tem uma base estadual, ele não está saindo para um tiroteio, quer dizer, ele participa de um movimento muito forte da Igreja Católica no Estado, né? Ele se articula bem nesse mundo, tanto os resultados e os votos que teve, né? É uma crescente, quer dizer, ele não caiu em nenhum momento de extrato eleitoral, só cresceu. Então é compreensível que ele tome essa decisão. Agora, lógico, tem a parte, porque se tu não assinar, não acontece, né? Tem a parte que ele teve que tomar a decisão em função dos projetos do governo. Eu fico muito preocupado, assim, não querendo ficar do lado A ou do lado B, mas, assim, Itajaí está muito tempo, faz muito tempo, o Nicolas dizia aqui outro dia, que nós já fomos a cidade dos governadores, a cidade dos senadores, a cidade dos ministros, e faz muito tempo que nós não temos um protagonismo político forte, porque a gente não se opôs a determinados movimentos que tiraram Itajaí, até a ANFRE, podemos dizer, de um longo tempo de protagonismo. Então, assim, eu acho que é muito complicado, ou, se não complicado, estamos perdendo a oportunidade, mais uma vez, de não estarmos elegendo gente de Itajaí para contribuir com o Itajaí. Porque também eleger um deputado para depois vir disputar a prefeitura para tirar o cargo do cara, também já não acho mais certo, sabe, Marcelo? Já achei em outros momentos, mas não acho mais. Porque, a REC dá isso, o atraso que causa isso, e querendo ou não, o Robson ele tem um perfil que dá para construir uma liderança em cima e tal. Então não é um Zé Ruela qualquer que está prejudicando todo mundo, está avacalhando com a vida de todo mundo. Pelo menos até agora não. Não é um cara que está envolvido com corrupção e tal, pelo menos declaradamente, oficialmente até agora não. Então, enquanto isso der para acreditar que dá para construir uma liderança para beneficiar a cidade e o coletivo, eu ainda acredito na necessidade de um projeto político de Itajaí. Não precisa ser só do PL, só do Republicanos, mas assim, precisa de um... Nós precisamos, em algum momento, fazer um acordo, mas peraí, vamos construir uma panela aqui para nós voltar para o protagonismo. Que lugar tem? Não dá para olhar só para o prefeito. Tem prefeito, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem vereador, tem secretariado estadual, tem secretariado municipal. O protagonismo ele se dá para um projeto político amplo de uma aliança pelo coletivo, por valores e princípios também focados na questão da construção de uma cidade. Que eu já vou falar contigo aqui, o tamanho da demanda que nós temos aqui para enfrentar, que tu já enfrentava como presidente da Câmara. Então, existe a possibilidade do avançar dessas conversas, porque nós ainda estamos em setembro de 2025 e a eleição é em outubro de 2026. Existe a possibilidade de avançarmos nessas conversas para Itajaí dar um passinho atrás para poder pegar impulso e dar um passo maior para frente? Quanto a essa unidade de lideranças, essa construção de lideranças?
Eu acredito que sim, Jean. A política ela precisa ser de diálogo e aquilo que o senhor disse, o momento, a compreensão. Nós não precisamos ir longe para aprender, né? Blumenau tem 4 deputados, né, estaduais, federais, Criciúma tem, Chapecó tem, são cidades praticamente do tamanho, claro, Blumenau é um pouquinho maior, né? Mas são cidades com um colégio eleitoral muito semelhante. Então precisa ter ser capitaneado por alguém o processo. E acredito que hoje o nome, e por estar no governo, é o prefeito Robson, que pode tentar. Não sei se consegue, porque ele tem muitos desafios, né? Mas eu acredito que ele deve tentar e todos nós temos que ter maturidade para sentar, ouvir e buscar essa representatividade para o nosso município. Senão tem prejuízo, né? Imagina, Itajaí pode ter um deputado federal, pode estar lá linkando com as questões de Brasília, pode estar trazendo emenda, pode estar, né, envolvido em muitas demandas. No Estado a mesma coisa, hoje nós temos recursos na própria Assembleia de Deputados, tem os programas estaduais que precisam vir para a cidade, e se não tem ninguém lá batendo, por exemplo, não tem ninguém de Itajaí batendo nesses governos, mas nós temos de Blumenau, nós temos de Joinville, nós temos de Floripa, Chapecó. O que eu quero dizer? Esses chegam e vão levar, o nosso nunca chega, então óbvio que nunca vai vir. Tem pessoas nos ajudando? Tem. Né? Hoje nós temos o nosso deputado Jorge Guetem, que está na cidade. Hoje ele é cidadão aqui de Itajaí, mora aqui na Cabeçudas, está brigando e faz esse trabalho a nível federal. Mas é importante até ter mais, ou ajudá-los. Nós temos 3 deputados federais morando em Itajaí hoje, né? 3 federais? Sim. Jorge Guetem, Chiodini e Ana Paula Lima. Verdade, verdade. Lembrado. Então nós temos uma bancada boa, bem lembrado. Ana Paula, eu não sabia que ela estava em Itajaí, não. Mas assim, eu acredito que o Robson pode capitanear. Claro que tem a oposição que vai fazer seu trabalho, né? Em 2018, eu desisti de uma candidatura também, entendendo esse processo de unidade para ajudar o vereador Tiago, na época, a candidata a deputado estadual. Eu disse, não, eu não vou. Vamos se abraçar e vamos tentar eleger, a pedido do prefeito, doutor Vonei, do próprio Tiago, entendo, né? O Tiago é um cara com muito conhecimento, um cara preparado, então naquele ano nós fizemos esse gesto. E é isso que precisa ser feito, novamente, sentar, discutir, conversar, e isso é metade de uma eleição, porque se nós formos todos para a rua, aí com 10, 12 candidatos estadual, aí 5, 6, 7 federal, podemos correr o risco, talvez, de não estar elegendo ninguém. É isso quando eu digo para ti que não se dá o respeito, porque essa montoeira de candidato vai surgir, inclusive, porque o cara lá de Florianópolis que controla o eleitoral, ele quer 3 mil votos em Itajaí, ele quer 1.000 votos em Navegantes, ele quer... Aí ele começa a espalhar candidato de qualquer lugar para fazer a frente dele, sabe? Ou sei lá, eu acho que compensa, e eu sou parceiro. Legal, sabe? Bacana. E a gente começar a conversar no sentido de construir, porque tem lugar para todo mundo. E outra, todo mundo jovem, né, Marcelo? Todo mundo jovem, todo mundo geração, jovem, todo mundo cheio de saúde, todo mundo com tempo, né? Para construir a médio e longo prazo, um momento maravilhoso para nós que somos hoje a pérola do estado de Santa Catarina em termos de desenvolvimento econômico, em termos logísticos. Poxa, então eu acho que compensa. E entendo que as pessoas que ocupam o poder hoje, com raríssimas exceções, quer dizer, tem esse perfil de sentar e conversar sem rusga, sem mágoa, sem, sabe, pensando no macro. Acho que é a questão de, quando depende só das pessoas, não deveria ter problema, né? Eu acredito que sim, é claro, mas aquilo que o senhor falou, nós não vamos estar ainda imune, né, ao processo de uma liderança a nível estadual que acaba intervindo num processo. Isso, infelizmente, acaba acontecendo, mas o que eu quero dizer? Que se nós estarmos unidos, isso pode, de alguma forma, não ter a mesma eficiência, né? Se o grupo está fechado, se existe uma construção, também é fácil dizer para essa liderança, o Itajaí quer buscar ter sua representatividade, Itajaí precisa ter suas lideranças eleitas, e nós estamos nesse projeto aqui pela cidade. Eu acho que é isso, é pela cidade, pela região, que deve ser a defesa das candidaturas. Respeitando as instâncias partidárias, sou uma das pessoas que mais respeito, entendo a importância dos partidos, mas também hoje é momento da gente entender aquilo que o senhor falou. Itajaí é uma cidade grande, uma cidade que se desenvolve, a região nossa é a bola da vez do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, crescimento, e é preciso que tenha essa representatividade.
né? Senão a gente acaba... Nós temos uma reforma tributária aí, parcialmente aprovada e que deve ser totalmente regulamentar e vai causar um impacto absurdo. Então, se nós não tivermos nossa representatividade para que nós mantivemos, como é que nós vamos se tornar competitivo onde nós vamos perder recursos? A gente vai ter que ter infraestrutura, vamos ter que ter um sistema de educação eficiente, de saúde, tudo funcionando para que essas pessoas, essas empresas se sintam atrativa para estar aqui, senão não vai ter mais o incentivo. O que eles vão fazer? Então, se nós não temos deputados estaduais, federais buscando recursos, porque assim, Jean, para nós termos uma ideia, eu conversava recentemente com o Robson, o senhor talvez até tenha esses números muito mais atualizados. A verba discricionária do município de Itajaí, quando a gente acaba ouvindo assim, Itajaí vai ter o PIB de 3,6 bilhões de reais, a verba discricionária deve ser o quê? 5%, 6%? Ou seja, a verba que o prefeito tem para fazer investimento. O resto já está tudo praticamente, né, meio que engessado. Então, se tu não tem alguém que vá buscar recursos, que vá trazer emenda, que vai trazer dos ministérios, que vai trazer da Secretaria de Estado recurso, a nossa cidade não vai conseguir investir. Então é importante que nós tenhamos essa maturidade, essa responsabilidade com a região e com Itajaí na eleição de 2026. Tu, como pré-candidato a deputado estadual pelos Republicanos, por nossa região, principalmente por Itajaí, sendo um filho da terra e saindo com base de Itajaí para buscar esses votos, para se eleger deputado estadual. A tua candidatura é buscando disputar 2028 a prefeitura contra o Robson? Não, Jean. Não, em absoluto. Não tem essa pretensão. Eu gostaria muito, e, né, como disse, nós hoje estamos numa pré-agenda de pré-campanha, muitos diálogos, muitas conversas, visitando muitas cidades. Graças a Deus, a recepção, acredito muito na viabilidade, mas não tem interesse, claro, depende da nossa instância partidária, mas eu já declino, mesmo o partido às vezes tendo um interesse, eu me coloco não nessa condição de querer fazer uma disputa majoritária em 2028. Que é o primeiro passo para entender aquilo que a gente está falando, porque assim, Marcelo, o que eu quis dizer, em resumo, sim, é que nos meus 25 anos de militância política, eu nunca vi a vontade de vencer uma organização política, uma ideia organizada, um grupo organizado, tanto que a força de todas as carreiras, tudo isso é organização política. Então, quando eu falo nesse contexto de nós dar um passo para trás para um impulso, Marcelo, e aqui, né, já considerando a possibilidade de ser um deputado estadual da nossa cidade, quer dizer, é isso. Pô, vamos acompanhar o que a iniciativa privada trouxe para nós, todas as oportunidades que estão sendo construídas na cidade, toda essa estrutura. Nós temos aqui, por exemplo, eu tenho aqui umas demandas que eu queria conversar contigo até para a gente já caminhar para o final. Quer dizer, nós temos 10 mil pessoas chegando por ano em Itajaí, nós temos um déficit hoje de 15 mil moradias, e não é moradia para dar para sem teto, não é moradia para dar para sem terra. Isso aqui as pessoas que não estão conseguindo morar em Itajaí para trabalhar porque os aluguéis estão caríssimos. Eu vi, por exemplo, o secretário de urbanismo do governo passado uma vez postar na internet, inclusive, ou quer dizer, tá achando caro, vai-te embora. Não é assim. Eu estou no meio, eu sou o maior centro logístico do estado de Santa Catarina, o maior PIB de Santa Catarina, eu tenho soldador, eu tenho eletricista, eu tenho na construção naval, eu tenho operador de empilhadeira, eu tenho batedor de caixa. As pessoas precisam morar com suas famílias. Elas não querem de graça, elas querem poder pagar, mas nem isso tem, porque é muito caro. 50%, 60% às vezes do salário de uma pessoa vai para o aluguel para morar minimamente com uma esposa e 2 filhos. Quer dizer, essa família tem que ir embora, porque o secretário de urbanismo acha que só rico pode morar aqui, o ex, né? Esse eu nunca ouvi falar. Muito pelo contrário, eu tenho visto esse trabalhar muito nessa... O anterior trabalhou muito nessa questão mais de desenvolvimento da construção civil de alto valor agregado e tudo mais, que também é importante numa determinada camada, mas assim, está faltando lugar para o nosso trabalhador morar, né? As pessoas que prestam serviço para a gente, as pessoas que estão aí, 300 mil pessoas, gente, no último censo, e aí? Quem é que vai trabalhar para essa gente toda? Quem é que vai... Assim, o cara tem que vir lá da Ilhota, o cara tem que morar lá na Ilhota, lá em Gaspar, lá em Navegantes, entendeu? Para poder minimamente
ter um emprego digno para sua família e servir a nossa população, a nossa economia. Sabe? Está na hora de a gente começar a olhar para o próximo como juiz de nós. Porque muitas vezes a gente toma atitudes, toma providências, tem determinadas colocações e posicionamentos e esquece que quem vai julgar é a vítima. Que o juiz de nós, o juiz da nossa personalidade, da nossa persona pública, às vezes a vítima é o próximo. Às vezes não, é o próximo. Quando você trata mal a pessoa, quando você não atende bem uma pessoa, ela é o seu juiz. Ela é o juiz da sua persona. Então, são muitas coisas que nós precisamos construir. Está na hora, sim, de nós pensar um pouco no coletivo, se unir, respeitar as lideranças que foram eleitas, eleger outras em outros posicionamentos e exigir dessas que estamos elegendo em outros posicionamentos, em outras posições, que ajudem o projeto político. Eu não estou falando para passar pano, não estou falando para esconder crime, não estou falando disso. Estou falando de governança, estou falando de governar, estou falando de democratizar os serviços públicos, parar de desperdiçar dinheiro com autoexposição, com um monte de coisa, e construir um grupo político, fazer uma renovação, que a gente sempre diz, de mudança geracional, dando oportunidade para aqueles que, por exemplo, eu tenho aqui comigo um cara que está há anos, que a população já investe nele. Esse é um investimento que a população investiu nele, de mandatos, para o cara se preparar, para o cara ser um quadro político. Então nós temos que agora pegar esse investimento, colocar ele nas posições para ele devolver para nós isso. Com o trabalho, essa consciência política que nós queremos ter. Sabe, Marcelo? Concordo. Pode falar. Concordo, e é isso que a gente precisa... E sempre pensei assim, já, eu te ouvindo falar, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. É um exemplo para nós e muito aprendi contigo, de tantas conversas que a gente teve, e por isso que estou na política, porque penso da mesma maneira. Nós precisamos construir pontes, né, na política, não criar muros. E construir pontes é poder sentar, dialogar, pensar na cidade, refletir sobre isso tudo que o senhor falou, da importância das representatividades, e por isso que faço política, né? Nessa construção, não sendo um único, exclusivo. Eu acho que às vezes o grande debate se perde um pouquinho já nessas questões, que às vezes as questões acabam se personalizando, né? Assim, eu faço, eu consigo, ou está comigo, não está comigo. Então essas coisas não ajudam. A gente precisa se mover na política em torno de um projeto, de uma ideia. Um projeto para a nossa cidade, ideia de desenvolvimento, crescimento, investimento. E isso nós vamos conseguir produzir e ter resultado e ter entrega. De outra forma, se a gente continuar às vezes aqui em Itajaí, e está dado o exemplo, né, gente? Nós não estamos errados. Quando a gente cita Blumenau com um bloco de deputados, citamos Chapecó, Criciúma... Camboriú tem deputado. Camboriú tem deputado, verdade. Cidades com eleitores muito menos do que Itajaí. Então é necessário que nós, políticos, não dá para culpar o eleitor... tem deputado. Bombinhas. Não, nós temos cidades... Do ponto de vista do tamanho do colégio eleitoral. E a oportunidade agora, né, gente? Novamente vem eleição... E Itajaí precisa de ter essa representatividade com experiência também. Eu sempre digo que não adianta chegar na política só para berrar, para gritar. A política é diálogo. Eu falo disso já porque o senhor até acompanhou o plano diretor, que o senhor trabalhou nele, contribuiu para a cidade, para um plano diretor que estava represado. Muita gente apostou que naquele ano nós não votaríamos o plano diretor, porque era um ano de eleição, ninguém queria votar. Eu disse, não, vamos votar. E foi difícil, foi muito conversado. Mas é isso que exige o político. Se a gente sabia que o plano diretor destravava a cidade, fazia a cidade crescer, não dava para aceitar que os campos políticos, por ser oposição à situação, ficassem ali gladiando num discurso que não leva a resultado nenhum. Então é isso que a gente precisa construir. E, aliás, um projeto que muita gente não sabe, mas me desmita se eu estiver errado, Marcelo, por favor, mas foi o único projeto dos últimos anos que uniu os três poderes. Foi construído com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Câmara de Vereadores e com o Executivo. Quer dizer... E está aí o resultado, né, Jean? O crescimento, todo mundo está vendo a explosão imobiliária da cidade. Já era forte, mas se deu porque a lei foi aprovada, então tem segurança jurídica, o investidor vem, então reflete muito, né? Às vezes a gente está vendo a cidade crescendo. E isso foi ação dessa governança, né? Executivo, legislativo e próprio judiciário, através do Ministério Público. O quê? Na mesma direção. Não tinha cabo de guerra. O que nós queríamos era equacionar uma lei que atendesse
as questões de sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento, segurança, período, gabaritos, tudo aquilo. E entendo que é um dos melhores planos diretor que tem em Santa Catarina. E está aí o crescimento da cidade. Ou seja, quando todo mundo ficou unido, nós fomos para a direção certa. Se a gente continuar em cabo de guerra, aí nós vamos ficar sempre nessa disputa e quem sofre, quem tem as perdas, é a população mais carente, a população mais fragilizada, até os empresários, porque muitos empresários hoje estão investindo na área da construção civil, porque a lei está clara. Muitos empresários estão investindo hoje na construção de condomínios na horizontal. Quando nós estávamos trabalhando essa lei, nós já tínhamos 600 milhões de investimentos represados nos loteamentos na horizontal. Hoje não, estão investindo. Ah, Marcelo, mas vão acabar com tudo? Não, não vão acabar com tudo. Tem ali os parâmetros, tem os gabaritos. É uma das leis que mais exige, talvez do estado de Santa Catarina, a reserva legal. Né? Considerando a reserva legal, reserva institucional, dá quase 30%. Né? Então, dá 30%. Então, sim, se construiu de maneira que todo mundo ganhou, e principalmente a cidade. Marcelo, estamos caminhando para o final. Antes das tuas considerações finais, eu queria te desejar boa sorte nessa caminhada e colocar a nossa bancada à disposição para quando quiseres e precisares discutir sobre a agenda que te motiva a postular essa representação nossa junto à Assembleia Legislativa do Estado na eleição do ano que vem, e te agradecer por prestigiar nosso trabalho, estar presente aqui conosco, né? Trocando ideias e sonhando juntos. Quero agradecer a oportunidade, estava muito ansioso por estar aqui mesmo. Eu penso que vai ser uma bancada, o senhor sem querer vai receber uma atribuição importante aí, né, nessa bancada, então o senhor vai ter a oportunidade de dialogar com todos e a sua visão, a sua percepção também vai ser muito importante. Então quero te convocar, aproveitar que a esposa do senhor está aqui, eu sei que às vezes as mulheres não gostam muito de política, né, mas que o senhor possa ser essa pessoa que sempre foi, nos ajudar, né? Nos ajudar a ter essa percepção, nos ajudar a fazer esse diálogo, trazer as pessoas aqui. Eu acho que o senhor tem confiança e credibilidade de todos da cidade de Itajaí. Né? Hoje vocês têm que querer fazer um papo com vocês. Eu acho que o senhor tem... não estou lhe dando essa responsabilidade, né? Acredito que tem outras pessoas, mas o senhor não tem cargo público, então o senhor pode apontar o dedo, botar o dedo na ferida, o senhor não está atrelado ao governo, então o senhor tem conhecimento da política, tem conhecimento da região, da cidade e tem conhecimento do processo político, né? Que é desafiador também. Então penso e queria deixar esse pedido aqui com todo carinho, que o senhor de fato nos ajude dentro do seu prisma, da sua visão, a dialogar com todas as forças, né, da nossa cidade, pensando no melhor. Então, agradeço a oportunidade, desejo voltar outras vezes, vou continuar te assistindo e estou muito feliz. Né? Penso que a pessoa mais indicada para construir um debate político em Itajaí era o senhor, então o Polilógica aqui é algo que vai contribuir para a nossa cidade, não tenho dúvida. Acredito que todos que estão envolvidos na política precisam assistir, acompanhar, porque aqui serve de aula também, né? É uma aprendizagem, ver ideias, opiniões divergentes e que a gente possa construir e crescer. Jean, muito obrigado, Deus te abençoe com muita, como é que eu vou dizer, energia, né? Para nos ajudar a construir essa cidade que a gente sonha e vamos sonhar até o último minuto, né? Eu acho que não, eu digo último minuto de vida mesmo, porque nós temos que, esse é o desejo, essa é a minha missão. Eu acredito que a cidade pode ser melhor, está boa, mas eu acredito que sempre dá para melhorar um pouquinho mais, porque as pessoas precisam. Então é isso que nós vamos buscar sempre. Obrigado, Jean, Deus te abençoe. E a todos que estão assistindo o Polilógica também aí, agradeço a todos. Nos acompanhe nas redes sociais e nos ajude a pensar na nossa cidade, na cidade que queremos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.